Das narrativas de horror do H.P. Lovecraft, uma das minhas histórias favoritas, Os Sonhos na Casa da Bruxa, que só perde pra mim em nível de qualidade histórica pro chamado do Cthulhu mesmo. Uma conta a história de um jovem que ele vai se hospedar numa casa onde ele foi visitado lá, ele ficou sabendo que era amaldiçoado, mas ele continuou indo lá. E lá nessa casa ele tinha pesadelos, né? Claro, sonhos, no caso os pesadelos. E lá nesses sonhos eles são descritos de um jeito muito único, realmente muito interessante, muito impressionante, que é uma forma que eu acho que é impossível. Simplesmente é impossível adaptar aqueles sonhos que esse cara teve na casa para cinema ou mesmo para quadrinhos, assim. Realmente eu acho que é uma coisa que só dá para ser descrita na escrita mesmo. Não tem como escrever no audiovisual ou só no visual. Né? Esses sonhos da casa que ele tem. No caso, ele sonha né, também, né, muito principalmente com uma bruxa, que é tipo uma velha muito forte, que tem uma foice pesadona e também que tem um mascote que é um rato com cara de humano e com patas de humano também, com braço e perna de humano. E no caso, né, ele vai sendo assombrado pela bruxa aí por um bom tempo e tal, e chega um momento em que meio que ele começa a controlar, é tipo, parece, é tipo, tem uma pequena semelhança com o Fred Krueger isso também, só que a bruxa não mata ele logo de cara. E o cara meio que tá tendo lá um sonho, finalmente depois de vários sonhos, pesadelos que ele tem ali um sonho que ele começa a enfrentar a bruxa. E nesse sonho ele meio que começa a enforcar a bruxa. E ele consegue matar a bruxa. É o único bicho do Lovecraft que eu vi que morreu na história. Não teve nenhum. Ou seja, essa bruxa é o bicho mais fraco do Lovecraft que eu vi até agora. Só que depois né, dele ter matado a bruxa, ele de repente num dia ele acorda, né, sentindo uma dor e tal, e começa a se contorcer. E meio que o rato da bruxa sai da barriga dele. Começa a escavar assim dos intestinos dele, sai da barriga e depois foge para outro lugar. E os outros amigos dele, colegas dele, veem esse rato saindo. E eles percebem que o rato deixou pegadas de sangue com formato de mão. E depois de um tempo, né, passou-se mais alguns anos, algumas eras e tal, o local ele foi demolido. E lá dentro de uma parede foi encontrado, foi encontrado os ossos da bruxa e do rato. Os ossos deles lá, o crânio humano do rato, né, que tem ali dentes de roedor, mas o crânio é humano, e a bruxa e suas ferramentas e tal. Foi encontrado ali tudo dentro da casa. O que deixa eu entender se a bruxa era uma criatura de outra dimensão mesmo, ou se ela causava ilusões na cabeça da pessoa que na casa dela morava, né? Não deixei isso claro e tal. É muito legal essa história do Lovecraft, porque ele deixa um espaço para você teorizar, realmente. É uma história muito conspiradora. As histórias do Lovecraft em geral. E essa é das minhas histórias favoritas, e pra mim a história, apesar de ter o bicho, né, mais fraco do Lovecraft, porque, pô, o bicho morre para o humano enforca ele e o bicho morre. Mas apesar disso, eu acho que é a história mais aterrorizante que ele já escreveu, que eu já li. Então, essa história que eu já li, essa foi a mais aterrorizante. Embora o bicho não seja nada de poderoso assim, né?